Quero trazer uma palavra nesta noite para você, e eu tenho certeza que vai fazer você glorificar muito o nome do Senhor, por saber mais uma vez o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é bendito, o quanto Ele é sensacional, o quanto Jesus Cristo nos ama, amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu não vou perder mais tempo, porque precisamos de tempo para a palavra. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, vou falar sobre o efeito EMP na volta de Jesus. EMP é um termo, né, da física, que quer dizer, em inglês, Electromagnetic Pulse, em português, pulso eletromagnético. E eu quero trazer para você aqui hoje uma informação tremenda a respeito do que vai acontecer no dia em que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Quem quer saber, diga amém, Jesus. Então, Bíblia na mão. Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 27. É o bastante para nós começarmos. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também, diga comigo, também, a vinda do Filho do Homem. Então olha de novo esse texto. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O capítulo 24, bem como o capítulo 5 de Mateus, trata de coisas futuras. Preste bem atenção agora, que eu preciso explicar algumas coisas que você só vai entender se você realmente prestar atenção. Os dois capítulos falam de coisas futuras, coisas escatológicas. E Jesus literalmente, quando chega no capítulo 24, quando os discípulos começam a falar de coisas temporais daquela época, estrutura do templo, coisas de restaurar reino a Israel e essas coisas, Jesus então abre o seu coração, abre o leque, abre o seu baú espiritual, o seu baú divino, e começa então a extrair de lá de dentro informações futuras. Deus conhece o futuro como ninguém, e é importante nós sabermos disso, que como Deus vive na eternidade, para Deus parece estranho, a nossa mente não consegue assimilar, mas para Deus passado, presente e futuro são a mesma coisa. Ele consegue enxergar o passado nesse exato momento, bem como Ele consegue enxergar o futuro, porque a eternidade não tem passado e futuro, a eternidade é, e Deus habita na eternidade. Ele então abre os seus tesouros e começa a falar de coisas espirituais para nos orientar a respeito daquilo que está por acontecer, para que a igreja, de forma privilegiada, possa aprender a lidar com essas informações. Nós sabemos que determinadas pessoas pagariam qualquer fortuna para saber como que a Bolsa de Valores se comportaria daqui a uma semana. Uma semana, se alguém chegasse para você e falar, vou te dar uma informação, as ações da Petrobras vão subir 200% daqui a 5 dias, e você vai lá hoje na Bolsa de Valores e compra um tanto de ações, daqui a uma semana você é bilionário. Qualquer pessoa, inclusive isso é crime nas bolsas de valores ao redor da terra, quando alguém usa uma informação privilegiada a respeito do futuro, e um futuro bem próximo, para poder fazer uso daquilo para o seu próprio benefício. Imagine o valor que não tem uma informação, que ainda ocorrerá, quem sabe, 100 anos à frente, 200 anos à frente, e neste caso já se passaram 2000 anos, e vai acontecer ainda alguns anos à frente, coisas que Jesus falou, que só a igreja entenderá, só a igreja lerá e só a igreja entenderá, porque as pessoas do mundo não param para ouvir os pregadores, as pessoas do mundo não valorizam a palavra de Deus, eles não tomam informações nas escrituras sagradas, como sendo absolutas, como sendo verdadeiras, como sendo inquestionáveis. Mas eu digo nesta noite, bem-aventurado é aquele que ouve estas palavras e as toma como verdade,
porque você estará avisado a respeito de coisas futuras, e você não será pego desprevenido. Ah, pastor, mas o senhor acabou de ler, o senhor mesmo acabou de ler, que assim como o raio, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Como é que pode, como que eu posso não ser pego desprevenido? Olha, tem muitas pistas, tem muitas informações. Jesus recheou, não só ele pessoalmente, bem como o seu Espírito através dos outros escritores do Velho Testamento e do Novo Testamento, trazendo informações claras, pistas claras, que quando elas são conectadas todas juntas, você descobre que não está andando às cegas, que você não está andando de um lado para o outro ao sabor da sorte, esperando o que será que vai acontecer. Bom, eu não sei, o que acontecer, aconteceu, paciência. Não, Deus fez exatamente o oposto, para que você pudesse andar sobre a verdade e saber que Deus te ama e não quer te pegar de surpresa. Pelo contrário, Ele quer que você esteja caminhando de forma sóbria, consciente, não importa o que aconteça no mundo. Escute, não importa o que aconteça no mundo, que tipo de catástrofe, que tipo de tragédia, que tipo de bênção, de maravilha, de rompimento financeiro, revolução industrial, não importa. Nós estamos caminhando para uma conclusão, para um fechamento. Nós estamos caminhando para o cumprimento de algumas profecias que foram contadas há 3.000 anos atrás, homens que falaram inspirados pelo Espírito e trouxeram revelações tremendas, precisas, coisa clara. Por exemplo, quando o rei Ciro assumiu o governo na época do que era a Babilônia, tornou-se então Medo-Persa, a Pérsia, e o rei Ciro então subiu ao trono sobre o governo unido dos Medos-Persas. Sabe o que aconteceu? Chegou às mãos dele, escuta isto, chegou às mãos dele um livro, que era o livro de Isaías, que foi escrito 200 anos antes dele nascer, e o nome dele está no livro de Isaías. 200 anos antes de Ciro nascer, 200 anos, até mesmo os pais, nem os pais dele haviam nascido. Isaías coloca na sua profecia, dizendo: este é o meu servo Ciro, eu usarei o meu servo Ciro para os fazer voltar do cativeiro. E quando Ciro leu aquilo, o que é que ele fez? Ele falou: não, isso só pode ter sido escrito na linguagem dele, pelos deuses. E ele então faz um decreto autorizando o povo de Israel voltar para a Palestina. As profecias são de Deus, elas estão escritas aqui para o nosso próprio bem. E uma das profecias mais lendárias, uma das profecias mais gloriosas, mais discutidas, mais debatidas, mais pregadas da Bíblia Sagrada, diz respeito ao arrebatamento da igreja, diz respeito ao dia em que Jesus Cristo voltará à terra para resgatar a sua igreja, para tirar a sua igreja da terra, para poupar a sua igreja do juízo que virá sobre este planeta como resultado do pecado crescente, como uma forma de Deus limpar a terra da pecaminosidade humana. É uma forma de Deus julgar as nações por todas as suas aberrações, por todos os pecados cometidos, por coisas absurdas como a gente vê aí todo dia. Nós estamos vendo agora esse terremoto na China, é lamentável mesmo, 65 mil pessoas já mortas, e o governo estima mais 20 mil corpos ainda serão encontrados, o que iria para 85, para perto de 90 mil mortos, quase 100 mil pessoas mortas num terremoto. Mas está escrito aqui no próprio capítulo 24 de Mateus, que no princípio das dores, no final dos tempos, do princípio das dores, antes de Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, haveria terremotos em vários lugares. Segunda coisa, nós olhamos para a situação, a gente vê o governo da China passando por toda esta luta, precisando de ajuda internacional. Um país orgulhoso e prepotente como é a China, precisando de ajuda internacional para resgatar corpos, para prover socorro, alimento, água para o povo. Mas há pouco mais de um mês atrás, a China estava esmagando o povo em outro país. Eles estavam invadindo, na verdade não invadindo, porque eles exercem domínio sobre esta nação já há muitos anos, e eles estavam matando monges, perseguindo, aprisionando, fazendo coisas absurdas. Mataram muitas pessoas, e que jamais foi registrado pela mídia, porque a mídia não tinha acesso. Coisas absurdas. E quando nós vemos determinadas coisas acontecendo, como um terremoto dessa natureza, olha, o mundo é tão grande, como que um terremoto vai me acontecer exatamente na China, um mês depois daquele massacre?
Isso não pode ser coincidência. Como que uma epidemia de dengue vai atacar exatamente o Rio de Janeiro, um mês depois da população inteira pelada na rua? Isso não é coincidência. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda pede conta dos pecados das nações. Deus não mudou, Ele continua sendo santo, e Ele nos ama de tal forma, que Ele colocou aqui as informações, para que eu e você soubéssemos, e então tomássemos as atitudes corretas, andássemos em retidão diante de Deus, com temor no coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vale a pena viver para Deus, vale a pena até esquecer um pouco de si mesmo, e buscar a Deus, viver para Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Agora, eu quero entrar com você num ponto, eu não tenho muito tempo, infelizmente. Eu gosto de introduções longas, você já percebeu isso. Mas deixa eu cortar por aqui e entrar com você nesse ponto que me interessa. Existe um fenômeno chamado pulso eletromagnético. Escuta só, para você entender o que isso tem a ver com a volta de Jesus. Pulso eletromagnético é algo perfeitamente conhecido. A hora que você chegar em casa, você digita no Google, lá na internet, coloca pulso eletromagnético. Ou em inglês, EMP. Ou pode colocar em português mesmo, vai abrir lá um monte de informação para você poder ler. Isso é informação científica, verdadeira. Isso não é nem informação da Bíblia. A Bíblia também fala sobre isso, que eu vou te mostrar daqui a pouco, mas isso de uma forma gloriosa, revelada, porque na época dos escritores da Bíblia, eles nem sonhavam que houvesse pulso eletromagnético. Mas olha só que coisa impressionante. Os cientistas detectam duas formas expressivas de se detectar um pulso eletromagnético de forma abrangente, que cause realmente algum tipo de dano à Terra. O primeiro seria através dos espasmos de radiação do Sol. O Sol tem os que eles chamam de flares, que são espasmos, que de vez em quando, por causa da sua atividade nuclear, porque o Sol é como se fosse uma gigantesca bomba nuclear em atividade constante. E de vez em quando ele solta aquelas rajadas de fogo, que dá para ver pela televisão, pelos filmes da NASA, ou até por fotos, braços enormes de fogo, que são milhares ou milhões de quilômetros de comprimento. E junto com aqueles braços de fogo, também vem radiação. E aquela radiação é jogada para todos os lados, e ela vem inclusive em direção ao planeta Terra. O que poupa o planeta Terra, o que nos salva, porque essa radiação ela é mortal, se ela penetrasse pela atmosfera da Terra de forma plena, todos os moradores da Terra morreriam em questão de minutos, porque ela é mortal. Mas graças a Deus, Deus conhece essas coisas, porque Deus criou a terra e criou também o sol. Ele já sabia que o sol ia ter esses espasmos, então ele colocou uma atmosfera na terra, para filtrar os raios nocivos do sol. E quando o sol lança essas rajadas, esses espasmos de radiação sobre a terra, acontece o pulso eletromagnético. A segunda forma é através de explosões de armas nucleares. Eles descobriram isso quando eles fizeram o primeiro teste com uma arma nuclear na região do Pacífico. Eles explodiram aquela arma nuclear em teste, e ao explodir a arma nuclear, eles descobriram que vários milhares de quilômetros ou de milhas em circunferência ao redor daquela explosão, nenhum equipamento eletrônico funcionava. Tudo desligou, tudo apagou, a energia elétrica foi desligada, absolutamente tudo. Nada funcionava no ar, nada funcionava no mar, nada funcionava na terra, por milhares de milhas de circunferência de raio de ação. E eles então começaram a estudar e descobriram que uma arma nuclear também tem esse poder. E todos os dois, tanto o Sol quanto uma explosão nuclear, têm o poder de interferir na atmosfera da Terra. De que forma isso ocorre? Eu tirei essa informação da Federation of Scientists, Federação Americana de Cientistas. Eu tirei essa informação. Primeiro, escuta bem, preste atenção, porque eu vou chegar aqui na volta de Jesus, que é o que você quer saber. Uma explosão de alta altitude de uma arma nuclear libera uma grande quantidade de raios gama.
É um tipo de raio, você não precisa saber qual é. Um tipo de raio. Quando uma arma nuclear explode, junto com tudo aquilo que se vê, o cogumelo, as nuvens, o fogo e etc., a destruição, ela também libera uma quantidade de raios invisíveis, chamados raios gama. Então os elétrons são aprisionados dentro do campo magnético da Terra, porque a Terra é protegida pela atmosfera, e do Polo Norte, bem como do Polo Sul, sai uma força eletromagnética que possibilita ao planeta Terra a ter, por exemplo, ondas de rádio, ondas de televisão, comunicação via satélite, etc. Porque, do contrário, não seria possível, porque não teria como propagar ondas de comunicação no planeta Terra. É esse campo magnético que possibilita essas coisas. O que acontece quando esses raios gama são espalhados pela explosão? Partículas minúsculas, parte de um átomo, que são os elétrons, eles ficam presos, presos no campo eletromagnético da Terra. E eles então aumentam a corrente elétrica oscilante, uma corrente descontrolada, oscilante. O que acontece? Tudo isto, esse fenômeno gera um pulso eletromagnético que interfere em todas as frequências de transmissões eletrônicas dentro daquele raio de ação. Quem entende até agora? Qual é o alcance desse fenômeno? Qual é o raio de alcance desse fenômeno? Isso é o que diz a revista. Eu coloquei originalmente em inglês, como eu tirei de lá. The pulse can easily span continent-sized areas. Esse pulso, ele pode facilmente atingir áreas do tamanho de um continente inteiro. Ou seja, acompanhe meu raciocínio. Se aquela arma nuclear, ela for de um certo tamanho, suficiente, quando ela explode, ela vai destruir uma área relativa, tá certo? Talvez uma cidade inteira, uma cidade e meia, 2 cidades. Mas dependendo da sua potência, o efeito eletromagnético pode alcançar todo o continente. Então, digamos que eles explodam uma arma nuclear no centro da África, por exemplo, do continente africano. Explode uma bomba lá no centro, lá no Senegal. O que acontece? Vai destruir o Senegal, mais um país do lado, o outro do lado, mas o pulso eletromagnético, porque ele é atmosférico, ele vai tomar todo o continente africano. Resultado, tudo que for eletrônico dentro daquela área pifa. Quem está entendendo até agora? Os cientistas, não é pastor Jefferson, que eu não sou cientista, os cientistas da Federation of American Scientists dizem que esse pulso ele pode chegar ao ponto de nocautear um continente inteiro. Agora pense no que eu acabei de dizer. Pegue um continente do tamanho do continente asiático. Quantos países tem ali dentro? Imagine um EMP, um pulso eletromagnético capaz de desativar todo o sistema de comunicação dentro de todo o continente asiático. Imagine a bolsa da China sem poder funcionar por dias a fio, a bolsa de Hong Kong, imagina a bolsa da Índia sem poder funcionar, imagina a bolsa de Tóquio do Japão desativada sem poder funcionar, imagina as principais bolsas de valores sem poder processar as suas finanças, dinheiro que não entra, dinheiro que não sai. Imagina o caos se um continente só for atingido por um pulso eletromagnético, coisa que uma arma nuclear faz com facilidade, coisa que um espasmo do Sol faz com facilidade. Agora, os cientistas sabem, e eles temem isso, que o pulso eletromagnético é raro, não é fácil, mas eles sabem que pode chegar ao ponto de nocautear todo o globo terrestre. Diga comigo, agora nós estamos chegando em algum lugar, escute. Digamos que 50% das armas nucleares do planeta explodissem em lugares diferentes da Terra. Todo o planeta Terra seria nocauteado
todo o sistema de comunicação via satélite, nenhum canal de televisão funcionaria, nenhuma estação de rádio falaria, nenhum carro de polícia funcionaria no seu rádio, nenhum GPS funcionaria, todo o globo terrestre estaria afetado por este pulso e nenhum sistema de comunicação funcionaria. Aí você pode dizer, pastor, mas é praticamente impossível metade das armas nucleares do planeta explodirem de uma vez só. E eu concordo com você, é verdade. É praticamente, eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível que todas elas explodam de uma vez só ou em sequência. É difícil. Então, o que resta? O que é que nos resta como fato para que esse pulso seja grande o bastante para atingir o planeta todo? Nos resta duas possibilidades. O que seria? Uma grande explosão do Sol, um grande espasmo solar, uma grande explosão solar de grande magnitude, como os cientistas ainda não viram, que viesse contra a atmosfera da Terra e fizesse penetrar na atmosfera da Terra uma quantidade exagerada de raios gama para produzir esse pulso em todo o globo. Isso é possível. Nunca foi visto pelos cientistas na nossa era, mas é possível. Mas tem uma outra possibilidade. Quem quer saber, diga amém, Jesus. Bíblia na mão. Nós vamos ver agora o versículo por uma outra perspectiva. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago, diga comigo, relâmpago, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aproveita que você está com a Bíblia na mão, corre comigo para Êxodo 20, 18. Aproveita que você está com ela na mão, Bíblia quentinha na mão. Êxodo 20, 18. Quem for achando vai dizendo glória a Deus aí. Êxodo 20, 18. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar, e o povo vendo isto estremeceu e pôs-se de longe. Diga comigo, trovões, relâmpagos e buzinas. Escute isto. O que Jesus está dizendo aqui, ele está usando uma linguagem natural, ele está usando uma linguagem de fenômenos naturais para nos contar um segredo. Porque um bom estudioso da Bíblia, escute isso, um bom estudioso da Bíblia sempre se questiona o seguinte, porque eu já me questionei isso: como que milhões de pessoas vão desaparecer da terra no arrebatamento e não há nenhum registro na Bíblia de pânico na terra? Jesus vem e resgata milhões de pessoas, arrebata do planeta Terra, de todos os continentes. Ora, uma pessoa que desaparece, eles põem foto em tudo quanto é poste, polícia espalha notícia para todo lado, uma pessoa que sumiu. Agora imagina milhões de pessoas desaparecendo ao mesmo tempo do planeta Terra, arrebatados por Jesus através dos seus anjos, e a Bíblia não registra em nenhum lugar, e eu digo isso com autoridade porque eu conheço a palavra, em nenhum lugar é registrado um pânico pelo desaparecimento. Diga comigo, tem que ter uma explicação. E tem. O que acontece é que a manifestação da glória de Deus, que é sobrenatural, que é espiritual e que é fenomenal, ela acontece no mundo dos vivos através de efeitos e fenômenos naturais. O que acontece quando a glória de Deus desce na terra? Quando a glória ou a presença de Deus toca o planeta Terra? As pessoas veem aquilo através de fenômenos naturais, através de terremotos, através de relâmpagos, mega relâmpagos, através de trovões, através de acontecimentos, de tempestades, coisas que aos olhos humanos, aos olhos dos carnais, parecem fenômenos da natureza.
mas que são, na verdade, consequência do trânsito da glória de Deus dentro da atmosfera da terra. Agora nós estamos chegando lá. Escuta bem. Tudo que foi descoberto na terra de bom tem um paralelo no mundo espiritual. Então, quando alguém descobriu a energia elétrica, quando Thomas Edison descobriu uma forma de fazer incandescer, acender uma lâmpada através de pulsos elétricos, quando Graham Bell descobriu uma forma de fazer correr a voz através de impulsos elétricos por fios, e por aí vai, todas essas descobertas seriam mais cedo ou mais tarde feitas, porque elas têm a ver, na verdade, com recursos que Deus colocou no mundo dos homens, que são semelhantes a coisas que tem no céu. Então, por exemplo, a glória de Deus. A Bíblia sempre apresenta a glória de Deus como se fosse, na verdade, a Bíblia apresenta o trono de Deus como se fosse um grande gerador de energia. A visão que a Bíblia mostra do trono de Deus é como se fosse uma central geradora altamente potente. E quando os profetas viam o trono de Deus, a glória de Deus, como o caso de Ezequiel, a descrição era fenomenal. E ele disse o seguinte, no capítulo 1 de Ezequiel, depois do capítulo 10 também de Ezequiel, quando ele teve a visão do trono de Deus, e ele viu muito fogo, muito fogo, muito fogo, ele diz, e a sua glória tinha cor de âmbar, cor de fogo, e quando ele viu aquilo ali, ele foi nocauteado, caiu por terra, foi jogado no chão, e ele disse, não restou em mim força nenhuma. E então o anjo veio, tocou nele, o anjo teve que tocar nele para ele recuperar a força. Porque a presença da glória de Deus, os efeitos espirituais da glória de Deus, manifestados no reino natural, vêm em forma de forças da natureza. Quem está entendendo? Desta forma, muitas pessoas verão a glória de Deus e vão pensar que é um fenômeno da natureza. E Jesus nos deu a pista toda. Escuta isso. Porque assim como o relâmpago, olha o que diz lá em Êxodo, que quando a glória dele veio sobre o Monte Sinai, Moisés entrou para dentro da nuvem. E o povo ficou do lado de fora apavorado, porque diz assim, assim como o relâmpago saía, cadê o texto? Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina. Então, o que para Moisés era a glória, dedo de Deus escrevendo, pá, pedra rachando no meio, voz de Deus falando, para Moisés que estava dentro da glória, era isso. Para quem estava do lado de fora, olhando o monte de longe, eram trovões, relâmpagos e som de buzina. O que significa que a glória de Deus, ou que os relâmpagos, podem ser, não estou dizendo todo relâmpago, mas os relâmpagos podem ser uma manifestação visível da manifestação espiritual da glória de Deus no campo atmosférico da terra. Diga comigo, toda ação produz uma reação. Isso é um princípio da física imutável. Toda ação produz uma reação. Se eu fizer isso aqui, ó, a minha ação de chutar ali produziu duas coisas: dor no meu pé e um som no negócio. E o sapato arranhado. Toda ação produz uma reação, isso é imutável. Então, sempre que Deus quer intervir no mundo dos homens, revelar a sua glória, a sua presença, um juízo, ou seja o que for, aquilo vai se manifestar de uma forma que as pessoas verão. Elas vão ver aquilo de alguma forma. Aí o que Jesus está dizendo? Olha, no dia da minha vinda, no dia que eu vier arrebatar a igreja, haverá fenômenos na atmosfera da terra, e eles serão tão extraordinários, que as pessoas verão relâmpagos,
cruzando do Oriente para o Ocidente. Escute isto. Só aí nós já temos quase que metade do globo terrestre sendo afetado por fenômenos que parecem tempestades, parecem acontecimentos naturais, resultado da atmosfera. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando Ele voltar, que quando Ele vier arrebatar a sua igreja, o mundo não verá, o mundo não saberá que Ele está fazendo isto, mas o mundo verá fenômenos naturais, tempestades, tornados, relâmpagos, trovões, terremotos. Tudo isso acontecerá naquele dia. E o mais importante, como a glória dele virá com ele. Por isso que os raios aparecem. Raios. Porque a glória dele vem junto. E se um espasmo do sol, um espasmo magnético do sol é capaz de nocautear todo o sistema de comunicação da Terra, imagina a glória de Deus. Meu irmão. O que nós vamos ter aqui é um mega EMP effect, um mega efeito do pulso eletromagnético, porque a glória de Deus vem descarregando energia elétrica. E aí as pessoas vão começar a ver relâmpago, fenômeno na terra, terremoto, porque eles viram aqui, eles viram o monte tremer, eles viram os relâmpagos, até som de buzina eles ouviram, como resultado daquilo que estava acontecendo de forma sobrenatural. Agora, Moisés não viu o monte tremer, Moisés não ouviu buzina nenhuma, e Moisés não viu relâmpago nenhum, porque Moisés estava dentro da glória, dentro da nuvem da glória. Então, para Moisés, o que está acontecendo ali é que Deus está falando com ele e escrevendo com fogo na pedra. Mas ele não sabe que o povo que está do lado de fora está apavorado, escondido atrás das pedras, porque o que eles estão vendo é uma grande tormenta, uma grande tempestade, efeitos absurdos acontecendo no Monte Sinai a ponto de tremê-lo, a ponto de fazer tremer o monte. Olha isso aqui, Mateus 28, de 1 a 3. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Diga comigo, grande terremoto. Escuta bem, hein? Pode achar aí. 28, de 1 a 3. Eu já estou no segundo. E eis que houvera um grande terremoto. Ponto e vírgula. Por quê? Pois um anjo do Senhor descera do céu e chegando-se removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Quantos anjos eram? Um anjo. Escuta aqui, o que um anjo, a presença de um anjo em seu corpo de glória, que é diferente de uma visão de anjo, uma experiência etérea angelical. Esse não, esse veio no seu corpo de glória. Um anjo causou terremoto e a aparência era relâmpago. Então, só a vinda de um anjo causou um distúrbio na atmosfera da terra. Agora imagina Jesus Cristo em pessoa, acompanhado de milhões e milhões de anjos. Em todo o planeta Terra, anjos do Senhor, entrando em todas as nações, recolhendo os seus escolhidos, para levá-los ao encontro do Senhor nos ares. Está entendendo por que as pessoas vão ver relâmpago para todo lado? Porque os anjos vão estar cruzando o planeta Terra. E a Bíblia diz, do livro de Ezequiel, que um anjo se move, no mínimo, na velocidade da luz. No mínimo, eles se movem na velocidade da luz. Então, em questão de segundos, por isso que é, como um relâmpago sai do Oriente e se move no Ocidente, é a velocidade da luz. Em questão de segundos, milhões de anjos vão rodar o planeta Terra
catar todos os eleitos e levá-los para as nuvens. Meu Deus do céu. E a terra vai assistir como? A terra vai assistir como um dia terrível, um dia de grandes tempestades, um dia de grandes fenômenos, terremoto na terra inteira. Alguma coisa está errada, alguma coisa aconteceu com o campo magnético, terremoto em tantos lugares. Olha as tempestades, tornado no Centro-América, relâmpagos em todo lado. Meu Deus, tem fenômenos acontecendo na terra, é isso que eles vão dizer. Só que com uma diferença, eles não vão poder propagar, porque o EMP, o pulso eletromagnético, resultado da glória de Jesus e da presença angelical na terra, vai derrubar toda a comunicação do planeta. Ou seja, nada via satélite, nada de GPS, nenhum canal de televisão vai funcionar, os computadores vão desligar. Melhor fazer backup, Rani. Se você estiver no dia aí, faz um backup. Os computadores vão desligar, tudo vai acontecer e ninguém vai ter como avisar ninguém. Os rádios dos carros de polícia, isso no mundo inteiro. Agora você imagina o tamanho do caos. O tamanho do caos, quando de repente, vamos supor que isso aconteça aí 2 horas da tarde. Vamos supor, 2 horas da tarde, pelo menos nos lugares mais importantes do mundo. E de repente, pum, desliga todas as luzes, todos os geradores. Agora, quer saber de uma coisa? Eu aconselho, já para quem quer ficar aqui para a grande tribulação, eu aconselho não estar dentro de um avião nesse dia. Porque se uma bombinha nuclear, uma bombazinha nuclear de 100 megatons, para o tamanho das outras que já existe, isso aí é um baby bomba, é uma bombipa. Uma bombinha de 100 megatons, que já é consideravelmente 50 vezes, 40 e poucas vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Se ela explodir numa cidade, num raio de milhares de quilômetros, todos os aviões que estiverem voando caem. Todos os navios que estiverem dentro do mar, que não estiverem ao alcance da explosão, o seu equipamento é desligado imediatamente. Toda a comunicação é cortada. Uma bombinha de 100 megatons. Agora imagine a glória do Senhor, soltando raios por toda a atmosfera da terra. Milhares de anjos cruzando na velocidade da luz. Passa aqui, mão no Joel. Passa lá, mão no outro. Mão na Aldécia, mão no Ney. Na terra inteira. Raios por toda a atmosfera. Sabe o que vai acontecer? O pânico vai haver. Agora, por que a Bíblia, pastor, não registra o pânico? É porque o pânico não será mundial. Eles não vão ter como conectar esse pânico. Porque a CNN não vai ter o que dizer. A BBC não vai ter o que dizer. A Globo não vai ter o que dizer. Nenhum talk show de rádio vai ter o que dizer. Porque todo o sistema de comunicação vai ser desconectado. Meu Deus do céu, principalmente porque Jesus vem de fora da atmosfera. Por isso que eu fiz questão de citar os espasmos do Sol, que a atmosfera da Terra consegue nocautear com facilidade. Agora imagine os espasmos da glória de Jesus, vindo de fora do universo, entrando na atmosfera da Terra, nas nuvens, porque ele vai ficar sobre uma certa altura. E os cientistas dizem aqui, escuta isso, de acordo com colocações cientistas, estou aplicando isso à glória de Deus, os efeitos da glória de Jesus atingirá a terra com um poderosíssimo pulso eletromagnético. Todos os meios de comunicação na terra serão grandemente atingidos, telefones, fixos e celulares, televisão, rádio, todo tipo, AM, FM, ondas curtas, rádio amador de polícia, comunicação via satélite como redes internacionais, GPS. A terra só perceberá o desaparecimento da igreja depois de muito tempo. Semanas depois, ou meses depois, quando eles conseguirem recuperar os satélites, satélite vai queimar canal,
Porque não sei se você está entendendo, se esse fenômeno acontecer pelos recursos naturais, o estrago já é grande. Imagine esse fenômeno acontecendo com a manifestação da glória de Deus, que só ao descer o dedo dele sobre o Monte Sinai, o monte tremia, o monte inteiro tremia. Diga comigo, meu Deus é terrível. E naquele dia, o que vai acontecer é que a igreja vai desaparecer, e aí, claro, o fulano vai perceber que mas até aí, até eles começarem a identificar, bom, peraí, Joel sumiu, cadê o Joel? Mas Joel ficou aqui de viver esse serviço, desapareceu. Até eles perceberem isso, o pânico vai ser gerado por outra coisa. O pânico vai ser gerado pelo caos natural. O caos vai ser gerado pelos efeitos naturais. Imagine o centro-americano atingido aí por centenas de tornados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Como é que eles vão saber que 50 sumiu, que 20 desapareceu? Não tem como saber. O caos das bolsas, o caos, aviões caindo por todo o globo terrestre. Ou seja, é melhor estar preparado. Eu desconfio que é sábio estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Porque ao contrário do que muita gente pensa, que isso é história da carochinha, que isso é fantasia de crentes malucos, eu quero te dizer o seguinte: se uma Bíblia me diz que 200 anos antes um profeta foi capaz de dizer o nome do rei que ia liberar o povo de Israel 200 anos antes, eu prefiro acreditar nessa Bíblia. Aí meses depois, aí nave espacial para consertar a estação espacial, para recuperar os canais dos satélites queimados, e restaura a torre tal de televisão, e restaura não sei o que lá, aí cata os destroços dos aviões que caíram, e aquele desespero, aí semanas, eu acredito que meses depois, nesse meio tempo o anticristo vai se levantando sobre a terra, e meses depois começam então a contar os estragos. Vão dizer, espera um pouquinho, está faltando gente no planeta. Está faltando muita gente no planeta Terra. E então eles darão conta que você desapareceu. Então eles darão conta que você não está nos escombros dos terremotos, que você não está nos escombros dos tornados, que você não está dentro dos escombros dos aviões que caíram, que você não é vítima do tsunami, mas que ainda assim você sumiu. Quem está entendendo, gente? É simples desse jeito. O próprio texto está dizendo, a pista está no texto, assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será. Por isso que eu mandei você falar o também. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quantos querem estar preparados para quando isso acontecer? Quantos querem estar aqui na terra para poder ver todos esses efeitos que eu descobri, que eu relatei? Alguém quer? Todo mundo quer subir com Jesus? Então a pergunta é, pastor, como que eu faço então para subir? Eu não quero, pastor, ficar aqui. Eu prefiro acreditar na pregação do que ficar aqui para checar. Se você prefere subir, aqui está o segredo de Deus para você. Porque isso que eu estou falando não tem nada a ver com religião, tem a ver com verdade da palavra. João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, pastor, então não tem perigo. Verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu preciso terminar com isso, que meu tempo já foi, mas eu preciso de pelo menos mais 5 minutos. Duas coisas que eu quero te explicar. Primeiro, por que você precisa estar preparado? Porque ele disse, olha, ninguém sabe o dia e nem a hora, só o Pai sabe. E ele, naquela condição de humano, também não sabia, para provar que ele estava limitado mesmo à condição humana. Aquilo ali foi uma forma dele provar que naquele momento ele estava limitado à forma humana e que, portanto, ele venceu o diabo como homem. Depois de glorificado, isso aí já é outra história, lógico. Tem gente que diz o absurdo de que Jesus hoje lá no céu não sabe o dia da vinda dele. Isso é um absurdo, ele sabe. Ele não sabia na época como homem, mas hoje ele sabe. Mas a verdade que ele diz é que ninguém sabe. Eu não sei como que essa mensagem chega no coração dos ouvintes, por uma razão. Porque eu quero que você veja a coisa por um cenário natural. Veja a coisa por um cenário natural. Do mesmo jeito que aconteceu esse terremoto na China, que aconteceu o tsunami não sei aonde, pode um belo dia acontecer um grande storm na Terra, do planeta se desbalancear e acontecer tudo ao mesmo tempo. E você não se dá conta, você não acordou ainda. Um mês depois, que você vai parar, vai colocar o meu tape na televisão e vai me ouvir pregando essa mensagem. Vai, mas pera um pouquinho, pastor Jefferson, deixa eu dar uma checada. Liga para a casa de um, sumiu. Liga para a casa do outro, desapareceu. Liga a televisão, não funciona. Estão entendendo, gente? A Bíblia está avisando com antecedência para você não ser enganado pelos efeitos naturais, porque a glória de Deus vai nocautear a terra. Segundo, e eu termino agora, eu prometo. Por que que os anjos virão? E por que que eles serão os agentes do arrebatamento? Nunca parou para pensar nisso? Porque Jesus, ele poderia parar nas nuvens e atrair o povo para si, não poderia? Poderia. Por que que nós precisamos dos anjos? Quem quer saber? Por uma razão muito simples. Porque Satanás é o príncipe dos ares. Toda a região atmosférica, abaixo da atmosfera da terra, toda a região abaixo da atmosfera da terra está impregnada de espíritos malignos. Porque Satanás é o príncipe dos ares. E no dia do arrebatamento, ele vai usar todo o seu contingente possível para tentar impedir a sua passagem pelos ares. E você não é rápido bastante para passar pelos ares sem que Satanás te pegue. Então o que vai acontecer? Os anjos do Senhor virão e eles vão te arrebatar. Oh meu Deus, dá pena pelo menos um glória quando eu dizer isto. Eles vão te arrebatar numa velocidade tão grande que quando Satanás acordar, você já foi. Aleluia! Porque leia no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, os anjos se movem na velocidade da luz. 362 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um anjo, ele é capaz de dar 7 voltas no globo da terra. Digamos que tem um anjo aqui agora. Olha aí o segundo no seu relógio. Quando o ponteiro do seu segundo fizer plique, ele deu 7 voltas no globo da terra. 7. E o ponteirinho do seu relógio marcou 1 segundo. Então, quando chegar a hora do arrebatamento, que Satanás vir o movimento espiritual, porque ele é espírito, ele vê no mundo espiritual.
quando ele vê Cristo se movendo, as miríades angelicais, ele vai pegar todo o seu contingente e colocar armado. Mas quando ele estiver ainda armando os seus, os anjos já vieram, já te pegaram, já levaram e ele não viu. E os moradores da terra vendo os fenômenos. Meu Deus, eu nunca vi tanto raio na minha vida. Nunca vi tanto relâmpago. A terra está descontrolada. Meu Deus, alguma coisa. O cientista, não, deixa eu ver. É capaz que o sol tenha emitido um grande flare, um grande espasmo eletromagnético. Não, alguma coisa aconteceu. O shift da terra mudou. Até eles descobrirem, você já está longe nas bodas do Cordeiro. Coloque-se de pé neste momento. Eu não sei se você está assustado ou se está alegre com a mensagem. Mas fique de pé. Escute o que eu vou te dizer. E eu não estou brincando, gente. Vocês têm que entender isso. Eu não estou brincando, não estou aqui brincando de igrejinha. Escute o que eu vou dizer. A única forma de você escapar é você ter certeza que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Ninguém vai escapar se não tiver assumido Jesus como Salvador da sua alma. E eu vou mais longe. Algumas pessoas só vão saber que já estão na grande tribulação quando elas ouvirem falar que um líder mundial assumiu o poder. Porque eles ainda vão estar tentando figure out o que foi que aconteceu na terra até detectarem que você assumiu. O que acontece quando um avião cai em qualquer lugar do mundo? Um aviãozinho com 100 pessoas. Acontece o quê? O mundo inteiro fala sobre isso. O mundo inteiro. O que aconteceu quando o avião da TAM caiu em São Paulo, lá batendo naquele prédio? Nós aqui nos Estados Unidos, 10 mil milhas de distância. A minha esposa viu no dia que eu assisti, eu chorei. Ainda mais depois que eu descobri que tinha um pastor conhecido, não era amigo, mas era conhecido, estava dentro daquele avião. Eu chorei. Aquela dor no coração, chorei. 10 mil milhas de distância. Imagina 30, 40, 50 aviões caindo no mesmo dia. Você não está entendendo. Fenômenos diversos acontecendo por todo o globo terrestre. E aqueles que brincaram com Deus, aqueles que brincaram de religião. Porque tem gente que está achando que a grande questão aqui é religião. Não sei o quê, minha avó tinha essa religião, eu também tenho essa religião, e meu neto vai ter essa religião. O que está em questão aqui não é religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Se levasse, o mundo estava salvo. O que mais tem no mundo é religião. Pelo contrário, as pessoas estão matando as outras por causa das suas religiões. Então o que está em questão aqui não é religião. O que está em questão é a única pessoa que vai poupar você e eu de passar por tudo isso que eu descrevi. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E a pergunta é, você tem um pacto com Ele de salvação? Porque é a glória dele que vai nocautear o planeta. É a glória dele que vai nocautear o planeta. Então é a glória para os que forem arrebatados, e eu quero estar no meio. Para os que forem arrebatados, eles não vão ver nada disso. Terremoto, não sei o que lá. Ninguém está vendo nada disso, está todo mundo vendo só a glória. Aconteceu, meu Deus, Joel, você está aqui, rapaz. Olha, Joel, que coisa linda. É a glória de todo mundo subindo, vendo a glória. Mas para quem está ficando, vai ser igual os que estavam do lado de fora do monte Sinai. Terremoto, relâmpagos, fogo e buzina. Porque a mesma glória que é bênção para os filhos de Deus é juízo para os rebeldes. Feche os seus olhos.